Sejam bem-vindos ao Mago CX, hoje novamente aqui na Johnny Days, os caras especialistas em áudio, vídeo, são muito bons na parte de URA, TTS, personalizado, enfim, tudo isso. Dá uma olhada no Instagram da galera que vale a pena. E quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é o Rafa Jordan, ele que é Head de CS na Boozer. Além disso, lutador de boxe e campeão de bilhar. É isso aí, nas horas vagas. Rafa, brigadão por ter topado vir falar com a gente. Cara, eu queria começar você contando um pouco da sua carreira pra galera te conhecer. Pô, Matheus, primeiro eu queria agradecer, né, o convite. É um negócio que eu gosto muito de fazer, né, compartilhar conhecimento. Eu venho fazendo isso já há mais ou menos uns 8 anos, né, às vezes nesse formato, às vezes em formato público, às vezes em casa. Então, eu amo fazer isso, é muito legal estar aqui com você e poder trocar, né? Bom, hoje eu tenho 35 anos, né? Eu sou natural do Rio Grande do Norte. Eu vim para São Paulo aí como muitos imigrantes nordestinos vieram para cá. Meus pais vieram, eu tinha 8 meses ainda, para tentar uma vida melhor aqui, né? E nós tivemos uma família sempre muito humilde, então galgar o meu caminho profissional foi um pouco mais complexo do que se eu tivesse tido uma oportunidade diferente quando menor, quando mais jovem, né? Mas isso naturalmente reforça a conquista que eu tenho, assim. Então eu falo que é possível, vai pra cima que vai dar, né? Então, hoje eu sou casado, moro com a minha esposa na região do ABC, tenho 2 filhos peludos, a Bela e o Gato. E, como você falou, né, quando muito jovem fui campeão de bilhar, recebi o prêmio do próprio Rui Chapéu, que hoje já não tá mais com a gente. Pra quem conhece, eu acho que não deve ser muito molecada, não vai saber quem é. Mas é uma lenda, se você pesquisar aí, o cara é muito bom. E eu tenho como hobby aí lutar boxe, né? Então, a Boozer fica em São José dos Campos. Então, quando eu vou para São José dos Campos, normalmente às terças e quartas, eu pratico boxe lá. Não sou tão bom no boxe quanto no bilhar. Eu usava como profissional, né? E o outro eu uso como hobby. Basicamente se o cara vier, você tenta dar um soco, não deu certo, você pega um pau. Isso, exato. Ruim não vai dar, né? Eu comecei minha carreira muito cedo, ainda em call center, trabalhei no Carrefour, numa época onde essa ideia de experiência do cliente, ela não existia, né? A gente basicamente trabalhava como tiradores de pedido, né? Então, que vem o próximo cliente, atende esse, que vem o próximo. Eu acho que dá pra falar, a semelhança era mais ou menos com aquele filme Tempos Modernos, né? Apertando parafuso. E aí eu fiz um movimento dentro do Carrefour, já quando coordenador, já tinha mais de 300 pessoas, e eu queria trabalhar com RH. Falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu gosto de pessoas, eu nunca fui o melhor cara tecnicamente, mas eu era muito bom em relacionamento, então eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E eu fiz essa migração pro RH, que foi um erro, né? Então eu fui pro RH e eu passei a ser uma pessoa muito executora, e eu já liderava times muito grandes, tomava decisões, então isso me frustrou muito. Então eu passei 2 anos fazendo isso a duras penas. Eu achei que dava, insisti muito, mas não deu. E aí foi quando eu tive o meu primeiro contato com o CX, foi quando eu fui pro Mercado Livre, e aí o meu universo se abriu, né? Foi quando eu falei, cara, isso aqui, que é isso? Né? Numa época em que o marketplace ele era mal visto, né? O marketplace ele era visto como produtos usados, produtos com defeito, e o Mercado Livre precisava mexer na experiência para desmistificar isso, e hoje virou esse gigante, né? Era marginalizado o marketplace. Perfeito, no começo. Exatamente. Então aí depois eu tive mais passagens por 99, eu estive lá ainda no 99, quando o 99 ainda era nacional, né? E aí depois veio a chinesa Didi, virou o gigante que foi. Depois eu fui para o Zap Imóveis, mudei completamente de ramo, né? Fui para Real Estate, e aí o LX comprou, fui trabalhar no LX, e mais recentemente saí de lá para trabalhar na Boozer, cara. Assim, com o propósito de vida, assim, de carreira, na minha cabeça, assim, se a minha existência fizer a vida de alguém melhor, tá fazendo sentido, né? Então, se o fato de eu estar aqui faz você ter uma vida melhor, ótimo. Então, meu propósito tá sendo cumprido. Legal. Acho que, Jordan, muita gente que vem aqui, as pessoas, elas descobrem o prazer de impactar na vida dos outros. Sim. E é um prazer quase egoísta ali de, porque eu me sinto bem, mas sim, é um egoísmo racional, porque eu tô pensando naquilo que eu tô fazendo. E é muito gostoso ver o outro também progredindo, as pessoas ao seu lado subindo junto. Então, muito legal esse propósito. Acho que é uma coisa que está se tornando mais cultural, assim, começando a se tornar mais cultural aqui no Brasil. Você falou da migração pro RH, que foi um erro, né? Sim. Eu entendo que foi um erro, mas que idade você tinha quando você migrou?
Mais ou menos. Cara, eu comecei a trabalhar com 18 anos no Carrefour, eu acho que eu tinha mais ou menos 22 anos quando eu fiz essa migração para RH. Esse é um ponto, né? Quando a gente é muito jovem, você começou a trabalhar cedo, Sim. a gente não sabe exatamente o que a gente quer. A gente vê, às vezes, alguém de uma outra área que gosta muito de fazer aquilo, imagina que é mais ou menos o que a gente gosta e fala, cara, vou fazer isso também. Sim. E aí você chega lá e fala, mas como é que eu não tô gostando de fazer isso? Mas eu acho que foi um erro, mas foi um acerto. Porque você fez logo na carreira, logo no começo da carreira, já errou, já viu o que não gostava. Sim. E eu acho que no começo o melhor é eliminar a frente do que escolher o caminho certo, né? Nessa etapa da minha vida é um pouco mais difícil, né? Acho que eu tenho menos, hoje, espaço para errar esse tipo de escolha. Mas nessa época, como você trouxe, de fato, assim, errar naquele momento me faz acertar hoje, me fez ter certeza de qual carreira eu queria seguir. Talvez se eu não tivesse feito esse movimento, ia estar na minha mente, olha, como seria se talvez eu tivesse. Ter ido. O arrependimento do não fazer é muito terrível, né? Muito pior do que o do ter feito errado. Exato. Concordo. E como você falou, né? O Mercado Livre é tido como uma baita escola de CX, tudo isso, mas você entrou numa época anterior, que não era essa referência. Você ajudou a construir isso? Foi um aprendizado meio mútuo? Como é que foi esse período para... Eu participei do processo de construção, mas ainda em uma posição de liderança de nível médio. Então, participava, mas não tomava as decisões de fato a respeito dos caminhos que iam ser seguidos. Então, a sensação que eu tenho hoje, olhando para lá, é que eu suguei muito mais do que entreguei, né? E aí, eu tive uma introdução no Mercado Livre sobre o que era NPS, que eu nunca tinha ouvido falar, o que era contact rate, o que é o nível, índices de satisfação, reuniões com tecnologia para melhorar o produto. Nada disso fazia parte do meu dia a dia. E ainda mais de um negócio, porque quando eu saí do Carrefour para o Mercado Livre, o Carrefour é uma empresa extremamente consolidada, francesa, presente no dia a dia das pessoas desde que a gente se entende como gente, né? Comprar pela internet já era, isso há uns 10 anos atrás, já era uma coisa nova na vida das pessoas, e comprar no marketplace, então assim, a forma que o Mercado Livre tinha de se destacar era sendo melhor que os outros. É como a Uber veio e fez, foi melhor que os táxis, como a Buzzer tem uma tendência de ser melhor que a rodoviária, enfim, os negócios inovadores vêm para melhorar coisas que estão aí há muito tempo e a gente acha que é o ideal, e quando a gente passa a usar o novo, a gente vê que dava para ser melhor, sabe? É legal esse ponto também, porque ainda mais naquela época, e as pessoas têm que tomar cuidado, né? Porque cada época eu acho que é uma verdade. Então, naquela época, tava no Carrefour, podia ter ido pro Walmart, podia ter ido pro Pão de Açúcar. E com certeza a escola Mercado Livre foi muito melhor para sua carreira do que qualquer outra. Sem dúvida. Mas era muito mais instável. Sim. Acho que óbvio, hoje está muito comum ir para startup, acho que até já deu uma queda nisso, mas as pessoas elas não conseguem ver o que é o novo, o que é o diferente, o que é o risco, e que tem épocas na vida, na carreira, ainda mais no começo, que vale a pena tomar alguns riscos, e se der errado, quando você for para RH, você volta. Sim. Acho que esses pontos que talvez vão somando na sua carreira que te fizeram ter uma trajetória tão diferente da média. Isso. Assim. E assim, eu sempre corri riscos calculados. Eu acho que o cara que aposta tudo... Eu não sou esse cara. Então, por exemplo, eu vou tomar um risco aqui de fazer um movimento para uma empresa menos convencional, mas se der muito errado, eu fiz uma reserva X de grana aqui, eu posso sair e esperar 6 meses até que eu possa me recolocar. Então, eu nunca fui de colocar todas as fichas em um único lugar. E se eu tô colocando fichas, parte delas estão aqui pro caso de eventualmente dar errado. Perfeito. Legal esse pensamento, né? Que apesar de ter riscos, e vão ter... Sempre calcula. E você calcula, você não pode errar, você não pode dar o risco da ruína ali, né? Exato. Então, por exemplo, pensa assim no seguinte, hoje eu tenho família, eu tenho, enfim, responsabilidades, então eu não posso jogar tudo pro alto, então... Eu acho que funciona assim com o empreendedorismo, né? Então a gente tem medo, cara, vai lá, coloca 60% do que você tem, deixa 40% reservado, vai dar certo. Legal. Onde estão os maiores riscos, estão os maiores ganhos, né? Sim. Bacana. Você teve uma vivência em atendimento, em Customer Success, que você tem agora. Você também passou pela DCX mesmo ou não chegou a viver essa área? Menos, né? Eu tive mais um contato com CS e com atendimento ao usuário nessas empresas que eu passei. Alguma vivência com CX e no Zap Móveis na época, mas era mais... O Zap trabalha num modelo que é muito interessante, que assim, não existe um time de CX especificamente. Existem problemas e formam-se times de CX para resolver aquele determinado problema. Entendi.
com pessoas multidisciplinares. Então, os problemas, eles normalmente eram atacados de 3 em 3 meses. Eu preciso atacar, agora eu tô com um problema de geração de lead. Então, eu tenho muitos clientes, caiu 20% a geração de leads. Vamos formar um grupo de pessoas de marketing, atendimento, produto, operação. 3 meses vão resolver esse problema, e talvez mais 2, no máximo 3, e aí ao fim desse período, né, reporta isso para a companhia, apresenta seus resultados e adota-se novos problemas. Então, naquele outro trimestre, eu vou falar sobre outras coisas, esse time vai melhorar a experiência do usuário olhando para outros problemas, sabe? Legal, legal. E aí, como é que você enxerga um pouco da diferença do CS pro atendimento ao cliente? Como é que você vê essas duas áreas? Você vê elas meio juntas, mais separadas, cada uma tem seu papel? Eu sinto que são papéis distintos, mas que precisam trabalhar em conjunto, né? O atendimento é a linha de frente, tá me dizendo toda hora o que não tá funcionando, né? E o cliente que entrou em contato comigo para dizer o que não tá funcionando é um ativo, né? Eu tenho que valorizar muito esse cara, porque o cara que saiu sem falar nada... Então, é a linha de frente. E o CS precisa garantir que o produto entregue o mínimo que eu prometi pro cara, né? Então, ele precisa ter sucesso naquilo. Ele contratou para ele ter 400 leads. Pelo menos 400 leads ele tem que ter. Eu vendi para ele que a promessa de que 5% desses leads vão virar proposta. Ótimo. Então, garante que ele faça isso. Se ele não tá entregando isso, eu preciso entender por quê. E aí, ou eu ajudo ele a administrar melhor o produto que eu vendo para ele, ou eu vendo novos produtos que vão ajudar ele a chegar naquele resultado, né? Então, para saber o que o cara tá precisando, o grupo, eu vou olhar o que o atendimento tá registrando, mas quem vai rampar o usuário e garantir que ele tá recebendo o que eu prometi para ele é o CS. Legal, legal. E agora, me causa um pouco de... Eu tô muito acostumado com CS em empresa B2B. E não que esteja errado, tá? Sim. É só que eu tô acostumado a ver. Pra mim é muito óbvio. Cara, você tem grandes clientes, eles usam o seu software, a sua plataforma, e você precisa estar ali do lado dele pra ajudar o cara a sempre usar melhor, pra ele não dar um churn, pra ele fazer até um aumento de uso. Enfim, você tem ali um trabalho normal. O Buzz é uma empresa B2C. Sim. Tá. Como é que funciona o trabalho de CS numa empresa B2C? A Buzzer não é só uma empresa B2C. Então, perfeito, é legal. Boa, é bom que eu explico para vocês como funciona. A Buzzer, acho que para o público que tá vendo, que não conhece, a Buzzer é o Uber dos ônibus. Então, é a plataforma que conecta quem tem o ônibus com quem quer viajar. Para ficar mais simples ainda, quando a gente era mais garoto, eu cheguei na idade que dá para falar isso já, a gente nós não tínhamos carro, né? Na época, ter carro era um negócio mais... Era igual ter telefone, né? Fixo, não tinha. E a gente fazia viagens de excursão, né? Pegava aqueles ônibus, ia pra Aparecida, pra praia, aquela galera toda do seu bairro e ia. Esses ônibus específicos são eles que estão hoje cadastrados na Buzzer. Tá bom. Então, essas empresas que antes faziam só esse tipo de serviço, né? Às vezes se cadastravam em empresas para fazer o transporte da casa até a empresa. E a gente deu uma oportunidade dessas empresas também fazerem fretamento colaborativo. Então, eu falo para ela, olha... Uma empresa nossa, Monte Serra, eu tenho uma rota que vai de São Paulo a Minas Gerais, dura X tempo, o valor do frete é esse. Você quer fazer? Quero. Beleza. Aí a gente... O dono do ônibus. Isso. A gente fala com a empresa de ônibus. Aí ele fala, beleza, pode me colocar lá. Eu disponibilizo no site, as pessoas vão lá procurar. E aí os preços tendem a ser 60% mais baratos do que os ônibus de rodoviária. Aí se você, a Buzzer quer ser a única empresa no mercado? Não. A gente quer ser a melhor. E eu quero dar a opção do cara escolher. Porque hoje você vai fazer uma viagem rodoviária, você tem 1 ou 2 empresas no máximo. Então, quando existe esse monopólio, né? Criado pelo Estado. Perfeito. Exato. Ele vai dar o preço que ele quer. Ele vai fazer o horário que ele quer. Pra que eu vou brigando com o meu concorrente? Perfeito. A gente combina e tá tudo certo. Existe um estudo na Buzzer que diz o seguinte, que depois que nós entramos no mercado, não só as nossas viagens são mais baratas, como nós barateamos as viagens de rodoviária, porque é o que a concorrência faz, né? Então, se eu for melhor que as empresas de rodoviária, eu logo der uma experiência melhor para esses clientes, eu quero que eles me escolham. E se eles decidirem escolher pela empresa X de rodoviária, tudo bem, direito dele. Sim. Mas ele tem que ter a possibilidade de escolha e é nisso que a gente trabalha forte, sabe? O que eu me lembro desses ônibus, essas viagens, é que tinha, sei lá, tinha um botequinho, uma pequena agência de turismo, ela que ia pegando as pessoas no bairro. Exato. E ela fretava um ônibus. Perfeito. Você vem não para agregar, você vem para substituir ou para simplificar com plataforma essa agencinha pequenininha em vários bairrinhos
em várias cidades do Brasil. Perfeito. Você tem uma empresa com 5 ônibus, cara, cadastra aqui, eu vou mandar você lá pra Vitória. E aí, mas Vitória, como é que vocês conseguem cobrar um preço tão barato? Cara, não é a Buser que tá cobrando um preço muito barato, são as rodoviárias que estão cobrando um preço muito caro. Você tem toda a cadeia ganhando. Exatamente. Tá. Então o seu cliente é o usuário final que quer viajar. Exato. E o dono do ônibus, só os dois. Perfeito. Não tem nenhum um terceiro ente aí na história. Não. Tá. E quando você fala de CS, então vocês são muito mais focados na galera que tem um ônibus, ou não? A gente segmenta. Tá. Então, uma estratégia para uma operação B2C que tem um volume gigantesco, né? Tende a ser muito maior do que o B2B, é você segmentar esses clientes. Então, se você tem clientes ali de um nível de investimento de X a Y, esses caras que estão no início da cadeia, eu vou fazer o CS deles, mas eu vou fazer ele via e-mail, eu vou fazer ele em massa, eu vou fazer via WhatsApp, eu vou criar meios de avaliação de performance para distribuir relatórios para ele, né, para que ele possa ter acesso a isso, mas sem onerar a minha operação. Mas eu já vou, por outro lado, eu vou ter clientes lá na outra ponta muito VIPs, né, responsáveis por 20% da receita da minha empresa. Então esses caras eu vou fazer... O cliente pessoa física? Os clientes muito... É que eu falei 20%, mas foi só hipoteticamente. Mas eu tenho 20% dos meus clientes que viajam 60 vezes por mês. Tá. Cara, aí... comercial, sei lá, Exato. coisa assim. Exato. Esse cara, eu queria um score pra ele, então eu sei que os clientes com score de X a Y eu vou tratar na massa, vou fazer por e-mail, vou criar relatórios automáticos, disparar pra ele. Esses aqui, que são muito assíduos, eu vou falar com eles uma vez a cada 3 meses. O cara, o B2B, aí eu também faço a segmentação. Então, qual é o nível de receita que esse cara me traz? X. Então, para ele, eu vou tratar no automático. Esse cara aqui, que ele tem, da minha operação, ele faz 15%. Esse aqui eu vou visitar ele, né? Porque se ele sair daqui... Isso aqui é uma falha do negócio, né? Você não pode ter um cliente tão relevante assim, responsável por tanto uma parte grande da tua receita. Mas uma empresa de informação, startups, né? Que estão nesse ritmo, né? De maximizar a receita, reduzir custo, ainda existe. Ainda existe. Claro. Então eu acho que é uma boa estratégia. Segmenta, pega os clientes de maior volume, menor representatividade financeira, trata no automático. Aqueles de menor volume, grande representatividade, trata no humano. E como é que... Não precisa... Se você não quiser entrar em tanto detalhe, não precisa, mas assim, de forma geral, como é que você estrutura a sua área hoje? Como é que você divide? Enfim. Maravilha. Eu tenho um time que é de atendimento de nível 1. Então, para todo mundo que entra em contato hoje com a Buser, é esse pessoal que atende. E eu tenho outro time que a gente chama de Special Cases, que aí ele vai pegar todo o atendimento de último nível, que é Reclame Aqui, social media, legal. Então, eu tenho 2 advogadas. Por quê? Como a Buser, ela é uma empresa aí que está enfrentando o sistema da forma como ele é. Assim como o Uber enfrentou o táxi naquela época. Perfeito. E o Brasil é um país extremamente judicializado. Então você imagina que um negócio que enfrenta um oligopólio aí que existe, né? E um país extremamente judicializado. Então a gente precisa ter ali em atendimento 2 advogadas para ajudar a gente a lidar com essas ações judiciais que chegam. Então eu tenho esse time comigo. Elas não recebem a ligação de alguém ameaçando. Não, ela recebe a ação judicial. Tá. Exato. Tá no seu time também. Fica com a gente, Tem um time de legal, né? Eu entendi. E essas meninas produzem subsídios e tal. E o time de sucesso do cliente também fica nessa área. Somando tudo, a gente tá falando de mais ou menos 70 pessoas hoje para fazer todo esse processo de atendimento da Buser, que funciona 24 horas, né? Então... Tem dia de madrugada, de fim de semana, tem tudo. Exato. E aí esse é um ponto que você trouxe, assim, hoje, né, não sei se a gente tem gestores aqui vendo a gente, mas é uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, para contratar a geração atual. Então, quando eu falo pro cara que ele vai ter que trabalhar no fim de semana, que ele vai ter que trabalhar, eventualmente, nos feriados, né, porque é quando as pessoas estão viajando, é quando o meu negócio, ele funciona quente, né? Então, isso dificulta muito hoje a nossa contratação, porque as pessoas não estão dispostas, nessa etapa da vida delas, com 19 anos, a trabalhar no fim de semana. Ou, às vezes, trabalhar no feriado. E a sensação que eu tenho é que falta uma visão de longo prazo. Para chegar no céu, precisa passar pelo inferno primeiro, né? Ela não está disposta a pagar esse preço. Não, exatamente. Acho que a nossa geração estava muito mais disposta a pagar o preço do que a geração atual. E é um desafio que a gente tem tido. Então, o que atrai essas pessoas? Como eu convenço esse cara
a vir pra cá e abrir mão do final de semana dele, né? Então, e esse trabalho que a gente faz sempre junto com o RH, como eu atraio essas pessoas tendo um modelo de trabalho que necessita que ele sacrifique, né, parte do tempo livre dele para trabalhar com a gente. E é todo mundo interno, você não terceiriza para ninguém? Hoje, não. Né? A gente está estudando uma possibilidade de transbordo. Porque, veja, se eu tenho muito volume, né, de viagens nos feriados... Você precisa ter... E nas épocas de fim de ano... Você tem exatamente. A sazonalidade é um problema. Então, assim, em outubro, eu preciso ter 15 pessoas a mais. Mas em agosto, não. Né? Então, a gente está, nesse momento, né, estudando uma parceria para que nesses momentos de sazonalidade eu tenha um apoio de um BPO. Então, eu conecto um BPO em outubro, novembro, dezembro e janeiro, desligo ele e volto a conectar ele só lá em julho novamente, né? Que é quando eu tenho volume. Então, essa vai ser a nossa estratégia. Porque como o nosso time é pequeno, a gente tem dificuldade de achar preço, né? Então, quanto mais pessoas atendendo, é a lógica do... Exato. Agora, como nós somos pequenos, né? Geralmente o preço não fecha pra gente. Então, foi uma forma que a gente encontrou de suprir a nossa necessidade em momentos específicos e eu não tenho esse custo com demissão, com contratação dessas pessoas no momento em que eu não tenho volume. Entendi. E ainda não tenho... Eu sou desse mercado de call center, então, da parte de robô, mas eu entendo que ainda não tem uma solução uberizada de atendimento, né? Não. Que as pessoas podem se plugar a hora que ela quiser, tem uma demanda um pouco mais, paga um pouco mais, paga um pouco menos. Perfeito. O cara se pluga e fala, não, já tô treinado, tô habilitado para atender aquela operação. E não existe isso, né? Não. Deve ser um desafio grande, porque senão talvez já teriam feito assim. Então, se a gente conseguir fazer isso, tende a ser um case que a gente vai fazer junto com esse parceiro. Até porque, se você pensa assim, eu tenho Black Friday, que bomba pro varejo, mas pra você talvez não bombe tanto. Seja uma coisa mais comum. Bomba muito. Black Friday bomba muito? Bomba muito. Essa é a merda. Porque se não fosse, você podia pegar... Nas vendas bomba mais e no Black Friday bomba... Entendeu? Bomba muito. Eu tava falando com eles aqui antes da gente entrar, que a gente lançou uma campanha na Rede Globo. E, assim, sem entrar no mérito das pessoas que gostam ou não da Rede Globo, é o maior veículo de comunicação do país. Ainda é. E chega a muita gente. Então, a gente tá com muita viagem acontecendo agora, porque no jogo do Palmeiras e Botafogo, nós lançamos um comercial ali. E o público de vocês, talvez um pouco mais velho, que faz esse tipo de viagem que você comentou, é um público que assiste Assiste o futebol, entendeu? Isso, acabou. Exato. A gente chega muito a essas pessoas num veículo como esse. E deu super certo. Muito certo. Eu imagino que hoje, por conta dessa descentralização das mídias também, a Rede Globo está um pouco mais acessível para empresas não tão gigantescas. Exatamente. Imagino eu. Exatamente. A concorrência ajuda novamente, né? Claro. Então, assim, se eu colocar o preço muito lá em cima, o cara vai anunciar no Instagram, no YouTube, no Ads do Google, né? Então a concorrência ajudou nas empresas também, né? A concorrência não prejudica ninguém, cara. No final, para quem tá sofrendo a concorrência, vamos chamar assim, no começo parece ruim. Mas se você olha depois de um processo que você faz ali, você fala, pô, olha como eu tô mais eficiente. Sim. Como a empresa tá mais ágil, tá mais produtiva. Porque aquele cara me provocou a eu fazer tudo isso. Às vezes a gente foge muito, né, do sofrimento, né? A gente não quer. Eu acho, assim, eu vejo... eu tenho contato hoje com pessoas... minha esposa tem um irmão mais jovem e eu vejo ele crescendo, né? E eu acho que trazendo pra geração... Os pais de hoje protegem muito os filhos, né? Eles são filhos, você vai entender por que eu tô falando isso, super protegidos, né, envoltos no... E quando esse cara ele vai pro mundo real, ele não aguenta. Porque ele passou todo esse período super protegido, em volta de... não teve problemas, né? E eu acho que esse é o caso. A gente tem que ser exposto à dificuldade, cara. Quando você estiver no meio de um problema, parece que é o último da tua vida. Mas, velho, você vai vencer. Você já venceu tantos, né? E isso vai fazer você melhor no passo seguinte. Se eu não tivesse feito o movimento pro RH, como eu trouxe, eu não ia ter vivido aquilo, eu não ia ter tido... Hoje, quando eu vou mudar de trabalho, essa lembrança tá na minha cabeça. Se eu vou arriscar muito, eu falo, cara, eu já fiz isso aqui eu não gosto, né? Se eu não tivesse tido essa experiência, provavelmente eu erraria hoje. E hoje o meu erro tem muito mais peso do que naquela época. Agora, você acha... É uma questão totalmente fora aqui, tá? Mas você acha que isso acontece... Porque assim, ó, o comportamento das pessoas, eu não acho que mudou tanto. Minha opinião sobre isso, eu queria escutar a sua. Tá. Eu acho que a gente chegou num nível... E não é de riqueza que as pessoas são ricas e compram um Ferrari, não é isso, tá? Mas é assim, ó... Imagina 30 anos atrás. Eu vou contar uma história 30 anos atrás pra você, tá?
Eu vou virar de se conhecer, 2 moleques, eu vou te conhecer. Cara, quando eu preciso ter um motorista que me leva de carro pros lugares, eu não vou no mercado fazer compra, eu mando alguém fazer pra mim. Sim. 2 exemplos. Sim. Você ia falar que eu era o quê? Que eu era um milionário. Sim. Hoje um cara da classe média baixa consegue pegar um Uber e consegue pedir um Rappi na casa dele. Ou seja, eu acho que a tecnologia veio dar um nível de conforto tão grande pra gente que pessoas que teriam criado os filhos dessa maneira lá atrás, não é que elas eram inteligentes e sabiam o que elas estavam fazendo. Elas simplesmente não tinham tempo e tinham que meio que... Filho, se vira aí. E com essa evolução, pô... É o contexto histórico. Os bancos digitais, toda a tecnologia que tem, tudo muito mais fácil. Você não precisa pegar a fila no banco, tudo no app. O mundo tá mais fácil. Sim. E eu acho que por estar mais fácil, as pessoas conseguem dar mais mimo. E eu concordo, tá? O resultado é esse mesmo. Você não se frustra quando você é pequeno, você não sabe se frustrar. Mas te quebra. O impacto é muito pior. Não sei se é esse o motivo. Deve ser mais motivo, mas eu vejo isso como Eu concordo com o que você trouxe. Legal. Concordo. Eu acho que o contexto histórico, ele é importante nessa comparação, né? Acho que a gente vê coisas que não eram... que são completamente não aceitáveis hoje. Há 30 anos atrás a gente falava aqui, né? A gente podia ter acendido um cigarro aqui e tá fumando, né? E hoje isso é terrível, né? Isso tem um negócio chamado janela de Overton, né? Que algo parece impossível e ele vai migrando até ser obrigatório. Sim. Exemplo, sei lá, escravidão. Cara, se você chega na época dos escravos e alguém falasse assim, olha, tem que abolir a escravidão. Você é louco? Quem vai colher café? Quem vai não sei o quê? Ia ter esse tipo de questionamento. Sim. Quando o cigarro, na época do cigarro, que todo mundo fumava em voo, né? Em voo. Tem entrevista, eu acho que alguém me contou esses dias de uma entrevista que o cara tava falando assim, não, mas como você quer proibir? Você é louco? Você quer acabar com o cigarro nos lugares? E hoje é impensável fumar dentro. Então, eu acho que tudo na nossa vida, essa janela acontece. Parece algo impossível, ele passa a ser óbvio e obrigatório depois de um certo tempo. E essas mudanças, elas tinham períodos mais longos, né? Hoje, de 5 em 5 anos, muda tudo. Antes era 10 anos, 20 anos, né? Agora, não, cara, daqui a 3 anos, talvez a gente não... Os nossos valores até tenham mudado, né? Então, as coisas estão mudando muito rápido por conta do acesso à informação. Uma que eu lembro muito é selfie. Tudo bem que até hoje eu não fico tirando selfie, mas quando a primeira pessoa tirou selfie, sei lá, era um negócio ridículo. Absurdo. Quem tá tirando selfie, o cara pega o celular e fica assim, que coisa... Você tá andando na rua hoje, a pessoa tá... Normal, tudo beleza. É maluco, uma coisa vem mudando, né? Muita coisa boa, mas enfim. E olhando para desafio, né? Você contou um desafio grande que você tem, que é essa questão da sazonalidade, e legal, eu não sei se você pode contar um pouco mais desse projeto, você tá conseguindo um parceiro que vai fazer algo mais ou menos uberizado. Exato. A gente tá nesse momento... Porque o que eu fiz no ano passado, né? Eu tinha essa mesma necessidade, só que no desespero, o que eu fiz? Eu comecei a contratar essas pessoas por RPA. O que é RPA? Eu contrato você para trabalhar 3 meses, eu faço um contratinho de gaveta e te pago ali o valor acordado, né? Só que isso tem alguns riscos. A experiência. Contratar na experiência. Mas a gente contratava como se fosse um PJ ali em 3 meses. Cara, assim, isso tem um risco jurídico. A gente começou a perder essas pessoas porque, por exemplo, o vínculo que eu fiz com esse cara, ele é muito frágil. Então, numa época de fim de ano, por exemplo, que alguém oferece um CLT para ele ganhando R$200 a menos, ele vai, porque... Tem estabilidade. E a gente... existe essa estabilidade, né, que a gente coloca na nossa cabeça, né? Mas alguém pode decidir que você não tá mais ali, acabou, né? Essa estabilidade, ela não existe. Sim. Então, eu também perdi essas pessoas por conta disso, por ser uma época ainda de muito volume, né? De vagas. Então, enfim, foi muito difícil. Teve muito sangue no chão derramado por conta disso. A gente até conseguiu passar por esse período, mas eu falei, cara, não dá mais pra operar desse jeito. E aí, a gente veio conversando com um parceiro, um BPO, ao longo desse ano, e a gente conseguiu chegar numa possibilidade ali de contingência. Legal. E quais outros desafios você está passando agora? Tecnologia, processo, enfim. Eu acho assim, todo mundo tá passando pelo desafio da inteligência artificial, né? Todo mundo fala que quer fazer, mas ninguém tá fazendo direito. Ou sabe fazer ainda, porque existe um grande... ponto de interrogação sobre isso, né? Mas a gente não é diferente de... A gente já começou a implantar a ChatGPT, a gente implantou ele numa operação nossa de vendas, que hoje representa 6% do GMV da Boozer. Então, assim, o ChatGPT tá sendo muito bom nesse quesito. A gente tá fazendo uma parceria com a High Platform, então eles não tinham nada, nenhum outro cliente, a gente está ajudando eles a desenvolver esse processo, e agora a gente está começando a colocar isso no nosso bot. Então a gente tem um bot muito robusto com a RAI ali, com um processo com uma retenção superior a 70%, com uma satisfação muito alta, só que ainda
a gente ainda precisa melhorar as nossas evasivas. Então, assim, o cliente tá passando pela árvore da Aura, ele escreve qualquer coisa no WhatsApp, o bot não pode falar, não entendi, né? Repita. E o ChatGPT tá ajudando a gente a entender isso. Sim. Então, ele, às vezes eu falava pra ele, olha, você quer falar da viagem tal? E qual que é o problema que você teve? Aí ele falava, quero atendimento. Aí o bot falava, não entendi. Repete, por favor. Aí ele, preciso falar com alguém. Aí o bot, ainda não entendi. Selecione a opção. Cara, isso vai consumindo o cliente. E hoje, o nosso bot ele chama Maria. E aí, a Maria GPT hoje é capaz de fazer a leitura dessas evasivas e transferir o cara para o atendimento humano se ela perceber que ele errou mais de 2 vezes. Perfeito. Então, errou a primeira, errou a segunda, tô transferindo você para alguém. Entendi. Né? Então, mas isso ainda hoje, aplicado para uma parcela muito pequena da nossa operação, existe uma questão de... existe uma questão de segurança ainda, que a gente ainda precisa entender o quanto essas informações vão ficar disponíveis. Vou te dar umas dicas depois do que a gente tá fazendo, que eu acho que pode ser bacana. Boa. Então eu acho que hoje nosso trabalho, hoje nossos 2 principais desafios são essa contingência, porque o fim do ano tá chegando, né? E o quanto eu consigo ser aliado da inteligência artificial para ela não ser o meu bot, mas para ela ajudar o meu bot a entender. E aí, cara, como é que vocês estão fazendo isso? Cara, o ChatGPT hoje, a forma como a gente faz... Cara, tem uma planilha por trás, né? Às vezes as pessoas acham que, eu não sei, talvez você me fale uma outra forma de fazer, mas que vai colocar lá, a inteligência tá aprendendo tudo sozinha, ela por si só vai destruir tudo. Cara, não vai ser dessa forma. A gente ainda tá ensinando, com base no que a gente ensina, ela vai aprendendo, né? Então a gente ainda não tá nessa etapa dela aprender sozinha, sabe? Como é que eu enxergo um pouco da IA, né? Assim, de forma geral. Vamos voltar lá no passado. Primeiro imagina o susto das pessoas que trabalhavam em fábricas na época da Revolução Industrial. Sim. Todo mundo fazia tudo na mão, em processos meio de Fordismo, mas tudo na mão. Sim. Perfeito. E de repente apareceu uma máquina que fazia um pedacinho do que elas faziam. Eu imagino o desespero daquelas pessoas que falam assim, vai perder o emprego, né? É sempre a primeira. Perder o emprego, beleza. E aí, rapidamente as pessoas entenderam, não, isso aqui tá ajudando, a gente consegue produzir melhor. Legal. A gente tem depois, óbvio, algumas outras evoluções, mas tem uma outra que eu acho que é bem interessante, que são ferramentas específicas. Então imagina que existia lá os projetistas em arquiteto, projetista industrial, não importa, que usavam uma pranchetona e iam desenhando. Certo. De repente aparece um AutoCAD, que resolve aquele problema, ou que você deixa fazer no computador. Que também deve ter causado esse tipo de problema. Óbvio que não tinha mídia social para as pessoas divulgarem esses medos, mas deve ter causado e o cara logo percebeu, não. Alguém ainda precisa operar isso aqui, então estou operando. Sim. Eu acho que quando o ChatGPT aparece, ou as AI generativas aparecem, o grande lance é que ela não é específica. No sentido, não é um software para desenhar projetos residenciais. Ele é um software que faz tudo. Então a primeira coisa será que essa é a próxima revolução que está vindo? Que eu acho que sim. Mas como é que eu uso isso aqui? Uhum. Porque dá para fazer tudo, mas... que é palpável de eu fazer, né? Então acho que essa é a primeira desafio das pessoas. E depois é o que você falou. A galera acha que vai vir e substituir tudo. De uma hora para outra. Não sei, eu vou pegar um monte Eles acham. Eu vou pegar todas essas bagunças que eu tenho aqui, eu vou jogar de um lado e ele vai aparecer um negócio perfeito do outro. É isso que foi vendido, talvez, para as pessoas. Sim. E aí, quando não acontece, a galera fala, como? Olha o teste que eu faço aqui no ChatGPT, eu falo tal coisa, ele já me fala sobre a guerra, já não sei o quê. Como você não consegue fazer isso? Então, eu acho que esse é o caldo que a gente tá vivendo aí nesse momento, né? Sim. Mas não sei como é que você vê essa... Não, eu penso exatamente isso, assim. Eu acho que se alguém falasse pra gente, se vocês precisam de uma inteligência artificial, isso há 2 anos atrás, você fala, não, eu preciso só de um negócio aqui, fazendo esses processos repetitivos. Né? Eu acho que as pessoas no geral e os clientes não estão fora disso, e nós também não estamos fora disso, a gente tá sempre dizendo o que a gente quer, mas alguma empresa precisa entender o que a gente precisa. Né? Então se você voltar, cara, sei lá, 10 anos atrás e a gente pedia pizza em flyer, né? Se você entrasse na gaveta da minha casa, tem vários flyers coloridos de várias... Geladeira, imã. Exato. E aí eu ia falar, cara, eu vou ligar. E aí o que eu queria naquela época? Eu queria talvez um livrinho de flyers, né? Que tivesse várias empresas. E aí o iFood veio, criou a plataforma e resolveu esse problema. Né? E aí tem tantos outros exemplos, como a Kodak, Xerox, enfim. Sim. Né? Então... acho que as empresas que vão vencer é que entenderem o que o cliente
precisa e não o que ele quer. Porque se a gente focar no que ele quer, ele não tá vendo um passo adiante. A gente é que precisa ver por ele. Exato. Eu tenho vários clientes e muitos deles falam, cara, eu quero IA. Tá, mas você quer... Qual é o problema que você tem? Exato. Qual o problema que você quer resolver? Mas esse mesmo, né? Mas isso aqui tá acontecendo. Eu falei, mas então, especificamente, qual que é o problema? Dor? Eu queria um robô, mas... Então tá bom. Então vamos mexer... Então, vou te contar um pouco o que a gente tá fazendo num cliente, tá? A gente... Eu trabalho numa empresa que fabrica robô, tá? Num modelo diferente do mercado. E como é que a plataforma... Eu não vou nem falar de modelo de negócio agora. Como é que é a plataforma que a gente faz? Primeira coisa que a gente fez é uma camada... Ela é uma ferramenta em multicamadas. Vou te explicar. Se você abre um projeto nosso hoje... Ele tem 4 bloquinhos. Um projeto gigante tem 4 bloquinhos. Fala, Matheus, não é possível que tá 4 bloquinhos fazendo isso. Não. Sim. Se você clica num bloquinho, ele vai abrir um subdiálogo, você vai clicando e abrindo. O que isso acontece? Eu consigo organizar muito bem o meu robô, a minha URA inteira, vamos dizer assim, né? O meu robô. E se eu precisar fazer uma mudança, eu vou lá na 7ª camada e faço, vou adicionar um tipo de cliente novo. Eu tinha cliente ouro e prata, agora eu tenho bronze. Eu vou lá na 7ª camada, tem uma entrada, tem uma saída, eu mexo só aqui nesse miolo, fácil. Mexi, encontrei onde tá, não fica aquele desenho, aquele mapa maluco. Beleza? E isso ainda é importante porque os processos são definidos pela empresa, pelo nosso cliente. Sim. Beleza. Então o cliente define o processo, a gente desenha tudo isso de uma forma muito escalável e muito fácil de dar manutenção depois. Ok. Onde a gente está usando a IA? Primeiro ponto. Não entendi o que o cliente falou, porque ele teve um erro de digitação, fala, esqueci. Que é invasiva. Eu não respondo nada para ele. Eu coloco pro meu motor, eu tenho um motor híbrido lá que roda. Não entendeu, ele não fala nada. Ele bate no segundo motor, que é para identificar se tá certo ou não. Opa, entendi aqui, agora eu respondo. Mas a resposta é minha, não é da IA. Ele só classifica para mim. Esse é o primeiro caso. Tem um segundo caso que quando a gente implementou, eu achei que era ser uma besteira e foi bom pra caramba. Que é o quê? O cliente me pergunta uma coisa meio específica. Vou usar um exemplo da Buser. Olha, eu tô indo de Manaus para São Paulo, mas o meu filho que ia comigo não vai mais. Tem como cancelar só a passagem dele? Tô dando um exemplo, tá? E você tem uma FAQ padrão que responde sobre cancelamento individual. Ele vai buscar lá, né? Só que essa FAQ meio padrão, às vezes você responde ela e o cliente não fica confortável, não fica confiando que você entendeu o que ele tá falando, você fica, deixa eu falar com o atendente. O que a gente começou a fazer? Em alguns pontos, cuidado para não fazer em tudo, que isso aí você cria uma conversa meio dislexa. A gente usa elementos da pergunta do cliente, pega a resposta que a gente definiu, não pega a resposta da inteligência artificial, e mescla as duas. Olha, Jordan, entendi que o seu filho não vai viajar com você. Para você fazer o cancelamento unitário, me fala tal coisa. Sei lá, me fala o seu número de compra. Entendeu? Então, você usar elementos da pergunta do cliente na resposta ajuda ele a ter a confiança de que você está entendendo o que você está falando. Então, esse é um segundo... E, de novo, sempre nesse maneira que você falou, sempre usando em paralelo a coisa. Sempre usando como um ajudador do robô principal. Não como substituição, né? Porque se eu deixar ele responder, ele vai falar merda. E até porque eu acho que o GPT hoje não executa nada, né? Então, por exemplo, eu quero desbloquear um cartão, eu quero enviar uma fatura, eu quero... Não, cara, é produtor de texto, Exato. vai responder, vai entender, mas não vai executar. Eu preciso de uma outra ferramenta por trás, onde o cara aperta o botão e ele executa alguma ação na API, sabe? E o terceiro caso de uso que nós estamos implementando agora, que dá mais trabalho, qual foi? Na empresa, a gente tem um processo muito claro de... as etapas. A gente tem a equipe de LUI, que é o Language User Interface, que é o cara que é um analista de processo. Vai entender como é que são os processos da empresa, ele vai redesenhar aquilo, ele vai melhorar a linguagem daquilo, né? Como perguntar, como responder, vai fazer essa parte. E vai ter toda a interação com o cliente, fazer análise e tal. A gente tem o Bot Builder que implementa a ferramenta e tem o time de TI que faz integração. Beleza. Esse time de LUI, ele tem vários trabalhos que são muito processuais, mas que você não consegue pegar uma inteligência artificial e fazer assim, substituir esse pedaço. Então a gente quebrou o trabalho, que a gente tem uma metodologia bem... Puta, a empresa tem bastante tempo, tem uma metodologia bem bacana. Quebrou o trabalho dele em várias etapas e falou, dessas 10 etapas que ele faz para fazer uma curadoria muito boa, quais eu automatizo? E aí eu tô automatizando algumas delas, tá? Então eu acho que o lance da IA, e aí eu tô usando com um robô, mas eu acho que vale para tudo. Cara, pega o seu todo, pega um pedacinho, ajusta ali, coloca ali. Isso.
Pega um outro. Vai fazendo shift, baby steps, né? É isso, cara. Vai tendo ganho, é super legal, ajuda pra caramba. E você vai melhorando muito o produto e você vai aprendendo o que dá, o que não dá pra fazer. E você vai ter, como eu falei, como não é um produto óbvio que ele substitui o desenhista, ele vai te dando ideias da onde usar e o que faz sentido. A gente hoje está empregando, por exemplo, a IA para fazer análise de NPS. Né? Então eu recebo 100 mil pesquisas. Tá. Para eu analisar e fazer um close the loop num volume desse, eu ia fazer por amostragem um volume muito menor, ou eu ia ter um time gigantesco só para ficar lendo. E aí você roda a inteligência artificial, ela já tabula, lê todos os comentários e já traz para mim todo... Cara, 20% falou de atraso, tanto falou de falha, tanto de tanto... Então, ajuda a gente, inclusive, a ter melhor entendimento sobre o feedback do usuário, que eu antes não conseguia ver tudo, né? E hoje ele ajuda a gente a tabular. Então eu faço um close the loop com base na tabulação que a IA faz numa quantidade gigantesca de respostas que a gente tem no NPS. Legal. Mas eu acho que esse é o caminho mesmo, e aí aprendendo como resolver problema e não, eu quero implementar IA. Exato. Mas isso é difícil, cara, porque assim, você tá com o CEO da tua empresa lá, ele tá puxando. E ele tá vendo, ele não tá entendendo isso no detalhe, mas ele tá vendo que tem inteligência artificial pra caramba. Cara, tem que plantar. Vamos lá. E aí, a gente não vai colocar o GPT? Não vai dar pra reduzir o time? Cara, calma, né? Então aí a gente também tem esse papel de colocar os pés dele no chão. Cara, não dá, olha agora, dá pra fazer nisso. A gente tá fazendo baby steps, coloquei primeiro em vendas, tô tratando as evasivas, faço análise de NPS, mas aqui ainda não dá, enfim. É importante que tenha esse entendimento para que você possa calibrar a alta gestão, o nível de energia para colocar nisso. Sabe o que ajuda bastante isso? E eu acho que a área de CS, X e atendimento ao cliente são muito boas por conta disso. Benchmark. Eu tenho vários clientes que fazem muito, tanto recebem gente lá, quanto falam com outros clientes. Sim. Porque assim, uma coisa é você falar isso. Imagina, eu olhando e falando assim, pô, o Jordan tá com preguiça. O Jordan não quer inovar. Sim. Né? Sim, eu posso pensar isso, com certeza. Eu posso te julgar da maneira que eu quiser, cara. Tá na zona de conforto. Beleza. Quando você começa a fazer um pouco de bench, trazer outras empresas de ramos diferentes mesmo e olhar o que eles estão fazendo, eu acho que ajuda a falar, tal empresa tá à frente e tá fazendo isso. Tem essa outra empresa fazendo isso. Mas vê que aquilo que você tava me pedindo ainda não tem. Sim. Então assim, ou a gente se juntou todo mundo e falou, vamos ser preguiçosos junto, ou algo não é tudo aquilo que dava para fazer. Então acho que esse passo aí para todo mundo que é executivo, que está trabalhando, é importante quando vem uma novidade muito grande que a presidência, a alta liderança puxa. Sim. Cara, vai em outras empresas. E a nossa área é muito boa por conta disso. É muito permissiva em troca entre pares. Eu acho que a gente faz muito isso, assim, a gente não... essa profissão no geral, esses times se compartilham muito, então... Isso é uma boa ideia, cara, que você trouxe. Depois eu te dou contato dessa. E aí, cara, eu acho que assim, você trouxe uma explicação anterior, que assim, a Boozer é um aplicativo que conecta pessoas a empresas de ônibus. Eu não sou especialista em ChatGPT ou em atendimento, que seja, a minha empresa não é, né? Então, se você puder, numa etapa inicial, buscar um parceiro para te ajudar, você vai pular várias etapas. Né? Cara, eu quero fazer tudo sozinho aqui, eu vou aprender sobre ChatGPT e eu vou... Cara, beleza, você está com um recurso muito limitado, tenta começar a fazer aos poucos, mas se você quiser avançar, você tem que pegar alguém especialista nisso, né? Então, assim, eu vou fazer uma parceria com uma empresa como essa que você colocou, acho que você trouxe um exemplo de uma outra empresa no começo, então faça parcerias, né? Se junte a pessoas que já estão fazendo isso e tem isso como core, né? Então, assim, o core da tua empresa é mexer com isso, cara, você vai fazer melhor que eu. Né? Então, a gente tem que ter essa humildade, né? E, óbvio, se você depender de recursos para fazer isso, aparentemente no início vai parecer que você está gastando uma grana, mas no médio e longo prazo você vai economizar, porque o seu tempo de maturação de um projeto como esse vai ser muito menor do que se você tivesse começado do zero. Eu vou trazer um ponto bacana corroborando o que você está dizendo, tá? E aí eu vou entrar no modelo de negócio. Sim. Como é que a gente decidiu trabalhar com nossos clientes? A gente vai lá e entende se o cara tem alto volume, alta complexidade, o atendimento, que a gente só pega completamente complexo, e disponibilidade de API. Se ele tiver esses três, eu falo assim, cara, eu vou fazer o projeto para você e não vou cobrar nada, não cobro setup. Eu implemento todo o robô e faço rodar. E aí eu vou cobrar por resolução satisfatória. Resolução satisfatória é um atendimento que não transferiu, que o cliente não rechamou e nem deu nota detratora. Eu só cobro nesse atendimento que essas três coisas acontecerem.
Qual que foi o argumento que eu usei no... É no sucesso, então. Total performance. Aí, o que acontece? O que é legal disso, tá? Quais são o que desenrola disso? Primeiro que tem um elemento de incentivo muito grande. O que é sucesso pra mim é sucesso pra você. Sucesso pra você não é quanto tempo eu demorei pra fazer um setup. Não é uma funcionalidade nova que eu coloquei no robô. Isso não é sucesso pra você e não vai ser sucesso pra mim, porque eu não ganho dinheiro com isso. Eu ganho dinheiro com a produtividade. Então, alinhamento de incentivo do caralho, você muda o jogo em relação fornecedor-cliente, muda muito o relacionamento por causa disso. Segundo, você olhando pra dentro da sua empresa, você se torna muito mais eficiente. Porque tudo aquilo que você ganha dinheiro é só com performance. O resto, vamos supor, eu faço um setup de 1000 horas e eu ganho por 1000 horas. Eu não vou querer melhorar meu setup. Pô, até vou, mas não tenho tanto incentivo assim. Sim. Agora que eu não ganho nada pelo setup, cara, se eu puder reduzir isso aqui, eu vou. Então eu melhoro tanto culturalmente o time quanto tecnologia para poder ter um foco muito em resultado. Então eu acho que são os 2 primeiros pontos, né? E o terceiro, que corrobora com o que você disse, várias vezes que eu estava com um cliente, eu falava, faz o seguinte, me contrata, eu não cobro o setup, me coloca na sua operação, depois, sabe, quando eu estiver rodando, bonitinho, a gente já testou, já melhorou, o time já fez, você pega e faz o seu robô. Aí você faz o seu próprio robô, você não quer fazer um robô? Então você faz o seu. Os caras, é? É que eu tenho certeza que quando você estiver... Ele não vai... Você não vai conseguir fazer com as ferramentas que tem no mercado. E segundo, você vai ter tantos outros desafios que você não vai querer mexer naquilo que tá dando resultado bom pra caramba pra você. Sim. Os caras, você é confiante, hein? Eu falei, pode ir que eu já vi. Então, mas mesmo que você quisesse, cara, pega alguém com um modelo parecido com o nosso e faz isso. Aprende com o cara. Porque assim, querendo ou não, eu só olho pra isso. Eu tô com 20 clientes, todo mundo operando, cada um numa complexidade, aprendendo um com o outro e melhorando o produto. E você não, você tá atendendo o cliente para vender passagem de ônibus. Você nunca vai ter a exposição ao problema que eu tenho. Você nunca vai conseguir adiantar tanto problema quanto eu, porque eu tô dizendo qualquer fornecedor que é específico em alguma coisa. Então esse lance que você falou, traz um parceiro primeiro e depois eventualmente fala, isso aqui é muito core, eu vou trazer para dentro, faz isso. Mas traz um parceiro antes, não fica batendo cabeça sozinho que vai gastar muito. Vai gastar muito mais tempo, né? Muito. Eu acho que na operação, para as pessoas que estão mais em início de carreira, funciona como um supervisor, né? Às vezes você tem um analista ali que tá há 5 anos e ele não sabe o que o supervisor sabe e ele tá ali, sei lá, há 8 meses. Tá. Por quê? Esse cara tem 30 pessoas perguntando para ele. Então, assim, você tem 30 empresas, 40 empresas. Então, às vezes o problema que aquele cara teve... Ele não tá vendo os outros 29. Então, o supervisor, como ele tá recebendo informação de todo mundo, o nível de conhecimento dele a respeito daqueles processos é muito maior do que se ele tivesse só ele fazendo dele, né? Perfeito. Eu acho que essa analogia se aplica para uma parceria dessa de empresas com objetivo, com especialidades diferentes, mas que juntas ali vão fazer um processo mais rápido, mais ágil, melhor, mais efetivo, sabe? Não, muito bom, cara. Eu gosto dessa visão. Acho que tem algumas empresas que... Pô, iFood mesmo é uma empresa que faz tudo dentro de casa. Sim. Ninguém pode falar mal do iFood. Mas a gente não consegue medir. Se ele tivesse feito uma parceria antes, quanto... Não dá pra gente saber, nem cabe, mas... Eu acho que vale a reflexão, pelo menos. E às vezes você entendeu o tamanho da tua empresa. Eu trabalhei no Mercado Livre, tinha 3.000 desenvolvedores. Eu trabalho na Boozer, tem 20. Então, assim, o potencial de desenvolvimento, o potencial de entrega de uma empresa que tem 3.000 desenvolvedores é muito maior do que uma que tem 20. Então, se eu tenho 20, eu preciso ter um processo de priorização diferente do que tem 3.000, né? Então, se eu não escolher bem as minhas batalhas, eu não vou conseguir vencer nenhuma. E também tem um lance de... Por que o Mercado Livre e o iFood tem muito desenvolvedor e a Boozer tem menos? Óbvio, o tamanho de mercado e tudo isso, mas eu acho que tem um lance assim... Qual a importância da plataforma no sentido de funcionalidades do Mercado Livre, do iFood e da Boozer? São diferentes. Não é tão importante que tenha tão... Cara, eu só quero comprar uma passagem, ser bem atendido, ver minhas coisas e ir embora. Perfeito. Quero chegar do ponto A no ponto B no horário certo. Não tem busca de um monte de... O Mercado Livre é um mundo lá dentro. Então, assim, faz mais sentido eles fazerem coisas internas do que talvez uma empresa com outro escopo. Esses refinos que a gente tem que ter de negócio para negócio. Por isso que você tem que ter bons líderes, né? Para definir essa estratégia. Né? Perfeito. Teve uma época que o Mercado Livre quis não ter mais o Salesforce. Fizeram o Salesforce lá dentro. Os caras conseguem, né? Acabou. E justifica. Chama-se X1. Sim. Acabou. Perfeito. Quanto de investimento, você imagina? Tem um prédio em Osasco que só tem atendimento. Imagina mais de 4.000 licenças do Salesforce. Imagina a conta que isso tinha. Né? Porque é uma ferramenta... O Salesforce é um
trem bala, né? Mas você vai ter que pagar inversamente uma bala muito grande, né? Então, é sempre escolhendo as brigas, né? Perfeito, Sempre escolhendo as brigas, onde colocar energia. E, cara, foi super rápido, a gente passou já quase a nossa hora aqui. Eu queria fazer uma última pergunta, é loucura, né? Queria que você contasse um case bacana, assim, da sua carreira. Pode ser em qualquer empresa que você teve, que você vale a pena compartilhar com a galera, que eu acho sempre bom, pessoal... Cara, eu vou ter um case legal que eu acho que às vezes as pessoas estão passando por isso, né? Tá. Que é a digitalização, né? Que assim, hoje você tem um atendimento... eu trabalhei no Zap Imóveis e é um mercado de corretores. Extremamente convencional. A grande maioria dessas pessoas com mais de 50 anos, né? Que viveram outra época do ponto de vista de tecnologia. Então, quando a gente fez uma pesquisa com eles, eles amavam o canal de telefone. Eu tinha um canal de telefone ineficiente, mas eles amavam, eles queriam falar por telefone. Mas eles queriam ter mais tempo, que nem a gente falou, qual era o problema? Eles queriam ter mais tempo, eles queriam ser atendidos rápido, eles queriam que o problema deles fosse resolvido rápido, e eles tinham a impressão de que era o telefone que proporcionava isso. E aí, como é que eu vou digitalizar um atendimento onde 80% dos meus clientes está falando que prefere o telefone? Só que vem um desafio de cima que você precisa reduzir custo. Eu falo, cara, e agora? A demanda é amarela e a ordem de cima é azul. Você fala, exatamente. E aí eu tinha que fazer, né? E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Porque eu, além de ter que fazer a digitalização, eu ainda tenho que responder pelas minhas entregas. Eu vou ter que responder pelo CSAT do cliente, nível de serviço. Nananana. Aí eu falei, cara, eu preciso ter um atendimento digital perfeito. Porque é melhor pra ele usar o WhatsApp. Ele é corretor. O tempo que ele tá comigo no telefone, ele tá perdendo uma venda. E quando ele manda uma mensagem pra mim no WhatsApp, eu respondo pra ele. Ele não precisa ficar ali toda hora me olhando. Então, para entregar perfeito, quais são minhas principais praças? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Não vou mexer nisso. Eu vou mexer na minha praça mais fraca, do ponto de vista de contato. Então, qual que foi a estratégia? Vamos entender as regiões que têm menor volume de contatos por telefone e vamos começar a migrar por lá. Então, fomos lá pro Maranhão. Cara, vamos migrar lá? Avisa esses caras 30 dias, todo mundo que ligar, vai ter um atendimento no WhatsApp, você já pode começar a usar, entre em contato. Nessa época você não tinha o WhatsApp? Não tinha. Não existia o canal. Não existia. O canal tinha telefone, tá bom. Perfeito. E aí, colocamos no Maranhão um monte de problema. A gente não entendia muito bem, eu não sabia nessa época ainda que os atendimentos sumiam depois de 24 horas, um negócio terrível. E aí, cara, muito ruim, mas beleza, eram 20 contatos, 25, então o impacto era pequeno. Fizemos o teste, melhoramos, vamos agora para Pernambuco. Miga, avisa com 30 dias, faz uma regra de comunicação. Cara, erramos muito já nos estados onde a gente tinha menor volume e menor impacto. Vamos migrar às grandes praças. Só um parênteses. Baita contrassenso, né? Porque no normal é falar assim, bom, deixa eu pegar onde tem mais volume, que eu já migro aqui e já resolvo o problema. Exato. Você falou, não, vamos aprender primeiro. Legal. Imagina que eu faço isso em São Paulo, eu tenho a quantidade de problemas que eu tive no Maranhão, imagina, sei lá, eu começo a ter churn, porque eu mudei o canal. E como é que eu explico? Você tinha pulado. Exato. Você tinha pulado. E aí eu assumi o compromisso com a empresa. Falei, olha, o usuário prefere o telefone. Então, no curto prazo, de 3 a 6 meses, pode ser que eu tenha queda no indicador. Mas eu me comprometo de que a partir do 6º mês, a gente já vai... Cara, e funcionou exatamente assim. Né? Então, a gente aprendeu muito em praças menores, para depois migrar para as principais praças, e aí o produto tava rodando liso. Né? A merda já tinha dado. Exato. E em lugares onde eu tinha menor impacto. E aí, por fim, desligamos o telefone definitivamente. Depois de 6 meses da última praça. Foi isso? Não. Cerca de 6 a 8 meses das praças menores, a gente conseguiu migrar tudo. Tá. Né? E aí, isso também é outro ponto. Cara, não faz o negócio do dia pra noite. Porque vai dar... Me falar palavrão. Mas vai dar ruim, vai dar merda. Vai dar merda, né? E aí migramos, houve de fato queda no índice de satisfação, porque eles preferiam, né? Mas o canal tava perfeito. Cara, assim, se a espera do telefone era 5 minutos, eu tinha que entregar o WhatsApp em 20 segundos. Até pra trás, falei assim, aqui é 20 segundos. Perfeito, perfeito. Então eu coloquei todas as minhas pessoas ali, que eu precisava conquistar ele ali, né? E aí, obviamente, o canal foi funcionando melhor, ele foi percebendo que era melhor pra ele, e aí desligamos o telefone definitivamente 8 meses depois. E aí eu tô falando assim, de telefone cliente 1 para 1. O WhatsApp 1 para 4, 1 para 6,
né? Então eu tinha um time... foi absurda. Perfeito. Tá. Eu tinha um time de mais ou menos 80 pessoas para fazer essa operação de atendimento por telefone, que eu comecei a fazer com 30. Né? Então, assim, eu consegui entregar para a empresa, né, o que ele podia, redução de custo, com um pouco de queda na satisfação, mas com uma perspectiva de crescimento. O usuário começou a perceber mais valor num serviço que ele não entendia que tinha valor, porque ele achava que era o telefone. O canal estava funcionando muito bem. E no fim, ele queria um canal que funcionasse, ele não queria um telefone melhor. Né? Então, esse eu acho que foi um case, cara, muito bom. Porque hoje, quem não tá no atendimento digital tá querendo ir para lá, né? Então a minha sugestão é, faz aos poucos, aprende onde vai dar menos BO, e quando você for para o lugar onde o seu negócio tem maior representatividade, você vai estar melhor preparado. Não quer dizer que não vai ter problema, mas os problemas vão ter impactos menores. Perfeito, cara, muito legal. E corroborando com essa sua tese, tem uma coisa que a gente fala que é assim, ó, a gente vai fazer um projeto novo, acho que isso vale para qualquer empresa, no nosso caso dos robôs, né? Eu falo para o cliente o seguinte, cliente, eu vou colocar um robô e eu não vou falar não entendi. Quando eu não entender, eu vou falar, tô te transferindo para um especialista que vai te atender. Por quê? E eu quero transferir todo mundo. Eu falo, como assim? Colocando um robô? Eu quero ficar meio assim. Por quê? Eu preciso que o canal que eu vou colocar seja o melhor canal de atendimento. Porque depois, porque eu sou egoísta, porque depois o cliente vai falar assim, bom, o robô não me entendeu, mas eu respondi rápido ali. Então eu vou voltar naquele canal. Sim. E aí, óbvio que a gente vai aprendendo, vai melhorando, vai deixando um robô muito mais sofisticado e com habilidades e tal. Então, o canal sendo muito bom, o cliente volta lá e eu tô concorrendo entre canais. Então, se é o canal que você quer deixar mais... Faça um canal perfeito, como você está dizendo aí, Sim. muita qualidade, mais do que reter, diminuir. Cara, faz aquilo se é muito bom e depois você vai melhorando aquele negócio para... Você imagina que eu tinha 70 e poucas pessoas para atender telefone. Eu coloquei essas pessoas todas no WhatsApp. E elas estavam no telefone para atender 1 para 1. Quando eu coloco no WhatsApp 70 pessoas para atender 4, meu potencial de atendimento foi por espaço. Sobrou. Exatamente. Então o cara entrava em contato e eu atendia. Ele entrava em contato e eu atendia. E aí eu fui, obviamente, né, distribuindo essas pessoas, indo para outros times, né? Algumas pessoas que estavam com baixa performance a gente foi tirando, enfim. E aí o time automaticamente foi se enxugando e ficando ali mais, né, menos ofendendo menos ali o custo da empresa e tendo mais qualidade para o atendimento, sabe? Então, cara, assim, eu faria novamente. Engraçado, né, Jordan? A gente começa a falar desses cases, a gente não tá falando de uma coisa de outro mundo. Não. Eu lancei um foguete, não. Eu coloquei um negócio dando looping. Isso que é muito bacana, assim, de escutar a gente como você. É o bem feito, é o pensado, é o planejado, não é querer, tipo o professor que fala assim, não dá pra dar cavalo de pau em transatlântico. Sim. Não dá pra você pegar um zap e falar, não, amanhã vira. Não dá. Então vamos com calma. Eu sei que a gente fica ansioso querendo resolver logo, mas vai no passo a passo. Total. Muito bom, cara. Acho que foram excelentes dicas. Jordan, obrigado pelo seu tempo, foi muito bom. Muito bom mesmo. Valeu, Matheus. Adorei, assim, conhecer, ver os cases, o jeito que você pensa, direto, prático. É engraçado, você é muito lógico que você toma um risco, mas ele é controlado. Sim, sempre sob controle. Quais riscos eu vou tomar? Vamos tomar. Você não tem muito, me parece que você não tem muito medo das coisas. Não. Mas você não faz loucura. Você não é um cavalão maluco. Eu acho que essa dualidade que você tem aí é um baita ponto forte. Né? Boa, cara, obrigado. Eu queria deixar uma mensagem final, cara. Deixa ali, ó. A mensagem final é assim, eu acho que nós, né, enquanto pessoas de experiência, seja em CS, em CX, atendimento, no fim, todos nós queremos garantir que o cliente tem ali o que ele comprou, né? Então, eu acho que a mensagem é que nós somos coadjuvantes de uma história onde o cliente é o ator principal, né? Então, nunca vai ser nosso papel aparecer mais que ele, né? Estar à frente dele. O nosso papel vai ser sempre garantir que ele apareça, que ele tenha resultado, que ele tenha sucesso. Eu acho que se a gente tiver esse norte no nosso dia a dia, cada cliente que a gente atender ou que a gente ajudar a melhorar a experiência dele, a gente fala, cara, eu tô ajudando esse cara a aparecer. Então, o meu trabalho tá fazendo sentido. Beleza? Boa. Essa é a mensagem principal. Cara, valeu. Obrigado. Muito bom. Valeu, obrigado. Valeu, tamo junto.